Olá, meus amigos, eu sou a Gabriele Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o João Vitor. e a gente é as duas pessoas por trás do canal Páginas em Branco e Essência de Luz e agora o Páginas da Vida. Hoje a gente vai explicar um pouquinho, né, sobre o que aconteceu, né, no canal Páginas em Branco, no canal Essência de Luz e por que a gente não vai, né, mais produzir conteúdo nesses dois canais. Vai ser uma nova etapa, né, e a Gabriele vai explicar um pouquinho para vocês sobre o que aconteceu nos outros dois canais. Então, gente, a gente trabalha com a plataforma do YouTube. E para quem não sabe, o YouTube ele exige que a gente siga algumas regras para poder postar conteúdo aqui. E o que aconteceu foi que no começo, quando a gente começou o canal, não existiam ainda muitos canais de psicografias, existiam poucos. E conforme o tempo foi passando, mais pessoas foram conhecendo e muitas outras pessoas quiseram também compartilhar as psicografias em outros canais. E não tem problema nenhum, realmente, quanto mais pessoas conseguirem espalhar a espiritualidade, é melhor. Mas o YouTube não enxerga assim. Para o YouTube, isso é equivalente a conteúdo repetitivo. E conteúdo repetitivo para o YouTube não é bom. Ele não gosta. E a forma como a gente fazia os vídeos, a forma como a gente programava os textos, fazia os títulos, acabou que muitas pessoas usavam as mesmas palavras. E isso o YouTube identificou como conteúdo repetitivo e caiu o nosso canal. Ele identificou que isso não era bom e decidiu que não ia mais divulgar o nosso canal. O que eu quero, né, e também a Gabi, que vocês saibam que a gente não vai parar com esse projeto. A gente pede que não sintam raiva do YouTube e principalmente de outros canais. Pra gente nunca teve nenhum tipo de problema, né? A gente sempre visou que espalhar a luz, espalhar a espiritualidade nesse mundo que tanto necessita, né, de conhecimento espiritual, necessita de uma luz, é muito benéfico, né? E pensando no carinho que vocês têm conosco, no carinho, né, que a gente tem por vocês, foram quase 2 anos, né, de projeto nesses dois canais, né, muitos e-mails recebidos, muitos comentários, muitas pessoas que saíram, né, do mundo da ilusão, do mundo das trevas e foram para a luz através de um vídeo, né, através de um conselho amigo, seja nas conclusões, seja no relato, né, em si, em pensando em todas essas pessoas, em todo o carinho, em todo o amor que a gente recebeu nesses últimos 2 anos, a gente não vai parar, né? É uma nova etapa da vida. A vida é assim, a gente sempre tem que se reinventar, se construir e com muita fé na espiritualidade. E a gente está gravando aqui nessa nova modalidade, né, onde a gente vai aparecer de início nos vídeos, né, na conclusão também. Espero, né, que vocês gostem da nova metodologia de trabalho, né, no qual a gente vai trazer. É um contato, né, mais próximo com vocês, né, nesse momento, para quem tinha muita curiosidade de conhecer, né, o nosso trabalho, conhecer a gente pessoalmente, né, assim pelo menos em vídeo, ver muitos comentários, né. Vai ser uma nova metodologia de trabalho, né. E isso tudo visando não parar o conteúdo, porque a gente entende que é muito importante. A gente entende que tanto Páginas e o Essência, ele por mês ele ajudava muitas pessoas, não só simplesmente no conteúdo de vídeo, mas como vocês sabem, né, doações também de alimentos, a gente através do espiritismo conhecendo mais sobre a caridade, né, entendendo que é necessário, né, a caridade, e isso a gente conseguiu, né, realizar muitos projetos sociais. E a gente não pensa em parar, e através do canais muitas pessoas são ajudadas, a gente é ajudado, né? E vai ser assim agora, né, de início, uma introdução nossa, nos apresentando, ou seja, contando um pouco, né, do relato, e a conclusão a gente também vai aparecer, tá? Peço paciência, né, nessa nova etapa, peço, né, paciência a todos, né, nessa nova caminhada, nesse novo projeto nosso, né, para a luz, e que todos nós possamos aprender, continuar mais uma etapa da vida, mais um capítulo que se inicia, e eu sei que vai ser muito proveitoso, tanto para nós, tanto para vocês. A Gabi agora vai contar um pouco, né, da nossa trajetória, né, no espiritismo, nossa trajetória, né, como médium também, né, e vocês vão conhecer um pouquinho da gente. É brevemente, né, não tem como a gente contar a nossa vida inteira, né, durante os vídeos vocês vão conhecendo a gente melhor, não vamos trazer só vídeos de psicografias também aqui agora no canal, né. Ela vai contar brevemente aí um pouco da nossa história, história com o médium, história no espiritismo e principalmente porque que a gente decidiu,
né, e iniciar esse trabalho. Então, meus amigos, a gente conheceu o espiritismo através de uma psicografia, como acho que muitos de vocês também podem ter conhecido o espiritismo através das psicografias do canal. E aquilo foi muito profundo. Quando a gente viu aquela psicografia, tocou muito na gente e a gente foi procurar saber mais, conhecer mais o que era aquilo, da onde que vinha aquilo, e foi onde a gente conheceu o espiritismo. E através de um amigo nosso, a gente começou a frequentar um centro espírita e ali a gente foi aprendendo, descobrimos que éramos médiums e o nosso trabalho como médiums a gente ainda está em desenvolvimento, ainda não somos um médium que sabe dominar totalmente a sua mediunidade, estamos aprendendo e a gente já sofreu com a mediunidade, em questão de obsessão, passa mal em certos lugares por causa da sensibilidade que ocorre quando se é médium. E por causa disso a gente acabou se interessando muito pelo espiritismo, gostamos muito da doutrina, aprendemos muito sobre como funciona o plano espiritual, a vida após a morte. A gente já sabia, né, que existia reencarnação, mas não era nada muito aprofundado nesse assunto. A gente foi se aprofundar mesmo com o espiritismo. Entendemos também a questão da caridade, aprendemos sobre caridade, que a caridade é importante, e o espiritismo despertou algo muito importante na gente, que foi a questão de ajudar ao próximo, de amar ao próximo. A gente não pensava muito nisso, não tinha muito isso na cabeça. Acredito que muitas pessoas você viver a sua vida, cuidar dos seus problemas e os outros, eles que se virem com os problemas deles, né? E a gente percebeu que a gente não podia mais continuar agindo assim. Que se a gente tinha como espalhar a espiritualidade, a gente tinha que fazer isso. E foi assim que surgiu o canal Páginas em Branco. A gente quis espalhar a espiritualidade e a gente achou que a melhor maneira de fazer isso seria através das psicografias. E foram aí quase 2 anos, acabou que com esse empecilho a gente vai ter que mudar a nova forma de apresentar os vídeos. Eu espero que vocês gostem, que vocês fiquem com a gente. Fazendo um adendo, tá, gente? Não sintam raiva do YouTube, não sintam raiva dos médiums, tá? Não foi nenhum médium de nenhuma psicografia que ocasionou um problema, entrou em contato com a gente pedindo pra gente retirar. Não foi nada disso, tá? Não aconteceu nenhum problema com os médiums. Foi só as regras da plataforma que a gente não estava seguindo e vamos ter que mudar agora dessa modalidade para conseguir continuar com o projeto. Espero que vocês nos apoiem. Se inscrevam no canal se você quer continuar, se você gosta do nosso conteúdo, se você gostava do conteúdo do Páginas e do Essência. Espero que vocês nos acompanhem agora nessa nova modalidade. Então, meus amigos, se vocês gostavam do trabalho que a gente fazia no Páginas e no Essência, se inscrevam nesse canal, ativem o sininho das notificações, compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que essas pessoas também possam acompanhar o canal e o conteúdo que a gente vai trazer aqui. Que vocês possam curtir esse vídeo, comentar qualquer opinião que vocês tenham sobre a psicografia, ensinamentos que vocês tiveram. A gente lê todos os comentários, gosta muito de ouvir as opiniões de vocês. E sobre os romances espíritas, eu peço que vocês tenham paciência. Assim, os romances espíritas, conforme a gente se ajustando nessa nova modalidade, a gente vai pensar a maneira de trazer eles, né? A Senhora do Solar, continuando a adaptação dessa obra. Hoje a gente vai trazer para vocês uma psicografia muito interessante, tá? Espero que todos gostem. É uma psicografia que mostra muito sobre uma vida vivendo no ódio, na raiva, no rancor e as consequências espirituais, né, que isso pode acarretar na vida após a morte, né, assim que a gente desencarna. Como é que será que uma pessoa, um espírito que viveu a vida assim, vai ser recebido no plano espiritual? Espero que vocês gostem do conteúdo e vamos para a psicografia. Meus amigos, o espírito que apresenta esta psicografia não quis dar um nome específico, mas assina como Navegantes da Espiritualidade. O relato está num site e nós vamos deixar na descrição do vídeo o link da fonte deste relato para todos vocês. Páginas da Vida apresenta
transformação pelo perdão, uma narrativa de cura e luz. Passaram-se mais de 50 anos desde que deixei esta vida terrena. Os anos foram curtos para mim, pois me perdi em excessos que minaram minha existência. O álcool, o tabaco e uma alimentação descuidada corroeram meu ser, minando minha saúde e levando-me a uma doença implacável no estômago que rapidamente se alastrou por todo o corpo, trazendo consigo uma dor indescritível e um sofrimento dilacerante. Ao descobrir, já era tarde demais. O câncer, em estágio avançado, deixou-me à mercê de uma medicina que não tinha mais respostas, concedendo-me apenas algumas semanas de vida. É curioso como, antes do diagnóstico, enfrentei apenas fraqueza e desconforto, buscando alívio em chás e remédios caseiros. Mas assim que a verdade veio à tona, senti minhas forças se esvaírem a cada novo amanhecer. Em meras semanas, eu era um mero espectro de mim mesmo, confinado a uma cama. A comida já não encontrava morada em meu estômago e o meu corpo definhou enquanto eu ainda respirava. Era uma decomposição progressiva, um lento apodrecimento interno que persistia na minha existência. O odor era insuportável. Aqueles que se dispunham a cuidar de mim mal conseguiam permanecer por perto. Eles precisavam escapar para buscar ar puro. Tamanha era a pungência do meu estado. O desfecho da minha jornada foi permeado por um sofrimento dilacerante e uma tristeza insondável. Houve um dia em que eu suplicava pela morte. Não suportava mais o tormento daquela condição lamentável. Meu coração batia forte, minha mente permanecia lúcida, mas meu corpo parecia já iniciar a decomposição enquanto eu ainda respirava. Meu desencarne veio 24 semanas após tomar consciência da minha condição enferma. Apenas um pequeno grupo de almas prestou suas últimas homenagens ao meu corpo. Sem filhos e com uma família que havia me relegado ao esquecimento, passei meus últimos dias sem companhia. Essa solidão dilacerante foi uma das maiores dores que carreguei. Após deixar o plano terreno, fui arrastado para um lugar de tormento e aflição. Era um espaço sombrio, cinzento e desprovido de vida. Uma atmosfera aterrorizante permeava aquele ambiente onde toda a negatividade que eu possuía ganhava intensidade. Ainda sentia o peso da enfermidade. O odor pútrido persistia, mesmo após eu ter deixado para trás o corpo que já não me servia. Com o tempo, percebi que aquele odor desagradável não era apenas resultado da doença que extinguira minha vida física, mas também era influenciado pelos sentimentos de ódio e rancor que eu abrigava contra algumas pessoas, sentimentos estes que eu relutava em perdoar. Eu era extremamente orgulhoso e vaidoso. Mantinha a convicção de que algumas pessoas haviam me feito enormes injustiças, acreditando que jamais seria capaz de perdoá-las. Contudo, a vida nos traz valiosas lições, independente do estado em que nos encontramos, seja encarnado ou não. No plano espiritual, meu sofrimento persistiu. De acordo com a contagem terrena, permaneci nessa condição dolorosa por mais de 2 décadas. Durante minha estadia nesse lugar, chamado por diversos nomes, como umbral, inferno, purgatório e tantos outros termos terrenos, compartilhei minha jornada e experiência com outros espíritos que enfrentavam situações semelhantes à minha.
Naquele ambiente, conheci as histórias de vida de outros espíritos, suas dores profundas e os tormentos que carregavam. Percebi que todos ali presentes compartilhavam semelhanças. Espíritos que, durante sua jornada terrena, sucumbiram a excessos que prejudicaram suas vidas físicas, carregando consigo um peso avassalador de raiva, rancor, ódio e ressentimento. Nossos corpos astrais ou espirituais eram opacos, desprovidos da luz própria que naturalmente nos pertence. O meu próprio corpo também refletia essa ausência de brilho, pálido e obscurecido. Ao ouvir inúmeras histórias e compartilhar a minha própria repetidamente, comecei a absorver e a reviver cada momento. Esse processo me permitiu enxergar minha vida de uma perspectiva diferente. Passei a compreender o outro lado, a me colocar no lugar do próximo, percebendo o quanto fui egoísta ao esperar tanto das pessoas, cobrando o que eu acreditava ser o ideal delas. Alguns dos relatos que ouvi, ao narrarem suas próprias histórias, me fizeram perceber meus próprios erros. Compreendi que não merecia o auxílio ou a atenção que tanto almejava. Reconheci que não fiz por merecer qualquer afeto daqueles que um dia amei. Ao contrário, percebi que seriam justos em me direcionar ódio. À medida que comecei a refletir sobre os meus erros, a explorar minha própria essência e a questionar minhas atitudes, um processo de arrependimento tomou conta de mim. Gradualmente, fui perdoando aqueles que anteriormente odiava. Conforme esse processo avançava, percebi uma melhora em mim. O odor desagradável que me acompanhava diminuía progressivamente. Mais tarde, compreendi que a putrefação em meu corpo não havia sido causada apenas pela doença, mas principalmente pelos sentimentos negativos e destrutivos que carreguei durante minha jornada terrena. Um dia, após intenso período de reflexão e arrependimento, recebi um convite de um irmão de luz para deixar aquele lugar, pois era chegada a hora de avançar e aprender na luminosidade. Aceitei prontamente e ainda consegui levar comigo alguns amigos e amigas que fiz durante minha permanência naquele local de sofrimento. Hoje, mais iluminado e contente, compartilho minha história na esperança de que possa impactar positivamente a vida daqueles que a lerem. É fundamental compreender que os excessos, as mágoas, os ressentimentos, o ódio, o rancor e tantos outros sentimentos negativos que nutrimos, muitas vezes por falta de conhecimento ou até de forma automática e inconsciente, têm o poder de destruir não apenas nossa saúde física, mas também afetar o nosso espírito. Esses sentimentos destrutivos podem desencadear doenças que comprometam a nossa existência, podendo levar à morte. No meu caso, foi isso que aconteceu. Mesmo após a morte, continuei enfrentando sofrimentos decorrentes de minha ignorância. Liberte-se do peso do passado. Perdoe tanto o próximo quanto a si mesmo e siga em frente de maneira diferente a partir de agora. Conhecer a si mesmo é fundamental. Transforme as suas atitudes e permita que a sua alma busque evolução. Não faz sentido carregar fardos que não merecem ser transportados. Deixe-os para trás e leve consigo apenas sentimentos positivos, capazes de nutrir a alma
e impulsionar a jornada para horizontes mais amplos. Hoje compreendo que o amor é o mais nobre dos sentimentos. Na pátria espiritual, recebo amparo e amor abundantes, pois o amor de Deus é incondicional. Sinto-me profundamente abraçado por Ele. Tenho como uma eterna dívida o retorno à vida física, para aplicar o amor que aprendi a nutrir pelas pessoas. Que a luz do amor irradie intensamente no seu coração, que ela ilumine seu espírito e o transforme, tornando uma visão melhor de si a cada novo dia. Aquele que busca incansavelmente alcança, e se você estiver verdadeiramente determinado a mudar, mesmo que seu coração ainda pareça endurecido, dê o primeiro passo em direção à luz. Assim, permita que Deus o guie ao longo do caminho da redenção e do amor. Navegantes da espiritualidade. Conclusão. Então, meus amigos, como podemos ver, né, sobre esse relato que foi nos apresentado, né, foi muito bem narrado pela Gabriele, observamos alguns pontos, né, da vida desse espírito, né, as provas na qual ele teve que passar durante, né, encarnado mesmo, com uma doença muito difícil, né, que é o câncer, né, que é uma doença ainda que muitas pessoas ainda desencarnam perante ela ainda, é um sofrimento terrível de passar, não só, né, para os familiares, né, envolvido tudo nesse problema, mas em si também a pessoa, né, mas pontos que a gente pode levar em consideração, né. Primeiro, vamos entrar sobre a questão do perdão. Como a gente viu desse espírito, ele foi uma pessoa que sempre guardou muito mágoa, raiva das pessoas, sentia muito ódio, né? Não conseguia perdoar. E ele não percebeu que quando a gente sente raiva, a gente sente ódio, a gente sente sentimentos ruins com outra pessoa, a primeira pessoa a ficar doente somos nós mesmos. A raiva, o ego, o orgulho, fere primeiro a nós mesmos. Nós todos, né, precisamos compreender que nesse mundo, né, que a gente vive, que a gente lida com pessoas a todo momento, seja em questão familiares, no qual a gente tem que lidar, às vezes com a própria arrogância, com o ego da outra pessoa. Mas quando a gente tem Deus no nosso coração, a gente tem que entender o outro, entender também que aquela pessoa também sofre e que às vezes a arrogância, a maneira dela agir, é uma maneira de tampar suas inseguranças, né? Autodefesa, né? E quando a gente fala de reencarnação, a gente precisa entender que a reencarnação ela é um processo muito bem criado e elaborado pelas esferas superiores para o aprendizado do ser humano, o aprendizado do espírito, né? Desde o momento que a gente reencarna, seja na família que a gente está, as pessoas com quem a gente vai conviver, que a gente vai conhecer, os trabalhos, tudo isso foi programado para que a gente possa ter o melhor aprendizado, né? Perante as leis kármicas, leis de causa e efeito, né? Que a gente não pode esquecer. Às vezes, tal situação que você passa na sua vida, que você não perdoa tal pessoa por tal ato, por tal consequência, mas na vida passada foi você que agiu dessa maneira com outra pessoa. E Deus está dando uma possibilidade de vocês se amarem, de vocês repararem o erro no passado. A gente sempre tem que ver a reencarnação como a ferramenta do aprimoramento espiritual. Dificuldades na vida, elas virão, né? Muitas das vezes as dificuldades elas vêm referente a karma, situações do passado e perante também a colheita dos nossos atos da nossa vida. Como a gente pode ver esse espírito? Ele ficou a vida inteira cultivando energias densas, energias negativas, raiva, ódio, rancor. Com o passar do tempo, alimentando isso diariamente no seu espírito, ele acabou sendo um doente da alma. Ou seja, ele alimentou todo santo dia, de vez de cultivar amor, perdão, né, cultivar bons pensamentos, preferiu, né, cultivar situações ruins na sua vida, né, vingança, raiva, ódio, do que cultivar o amor. E o objetivo da reencarnação nossa, estamos aqui para evoluir, se tornar um espírito puro. Até porque nós temos o nosso modelo, né, que é Jesus Cristo, na qual foi um espírito que nos trouxe muito conhecimento e amorosidade nas suas palavras, na sua maneira de agir com as pessoas. Então eu peço para vocês que se observem, olhem essa psicografia,
Olhem os detalhes dela, tudo que foi apresentado nela. Leve isso como um estudo, como um entendimento espiritual. Não queiram sair daqui simplesmente e seguir a sua vida normal, né? Muitas das vezes erros que esse espírito, né, ele cometeu em sua vida, você está fazendo nesse momento, né? E aí você já vê o resultado final. Será que vale a pena não aproveitar essa reencarnação ao máximo, né? Já é tão difícil, tem poucas vagas para reencarnar. E quando a gente vem aqui, a gente desperdiça a oportunidade de amar, desperdiça a oportunidade de ser diferente, de seguir a luz, de seguir bons conselhos, né? Não vamos desperdiçar essa oportunidade, né, que a espiritualidade, que Deus nos está nos dando, de ser pessoas melhores, de trabalhar para a luz, né? Então eu peço a todos que escutaram esse vídeo, que possam refletir, que possam pensar nas suas atitudes, nos seus hábitos, né? A Gabriela vai explicar mais sobre essas questões de vícios, compulsões, né? Mas vocês viram o resultado, né? Vivendo uma vida todo dia só alimentando hábitos ruins, pensamentos ruins. Olha o que ocasiona no futuro, né? A gente tem que entender que a Terra, a vida aqui, né, nesse mundo material, ela é simplesmente uma ponte, né? Uma hora a gente vai ter que partir para o outro lado. E aí, como será que você vai retornar? Tudo que está aqui, de posses materiais, tudo que você fez aqui, você não vai levar. O que você vai levar são seus atos, suas atitudes, seu conhecimento, sua sabedoria. E aí, o que será que você está cultivando no seu dia a dia? O que será que você vai levar para o outro lado? Será que as sementinhas que você está plantando, quando você for colher, vão ser sementes de amor? Vão ser sementes de luz? Ou será que você vai colher um karma totalmente negativo? Não podemos esquecer que a lei do retorno existe. Tudo o que a gente faz, a gente vai ter que arcar com as consequências. Uma parte que eu vejo que muito me tocou nesse relato foi muito nas questões de como esse espírito viveu a vida, né? A gente reencarna aqui, principalmente na sociedade atual, a gente, como sendo jovens, todo mundo só quer saber de bagunça. Todo mundo só quer saber, eu vou curtir a vida, porque a vida foi feita para ser curtida, tenho que experimentar todas as experiências que esse mundo tem para me dar. Só que a gente não consegue enxergar isso de uma maneira pro bem. A gente vibra no nosso ego, o que eu quero. O que eu quero, eu vou fazer, não importa o que aconteça com a outra pessoa. E aí a gente vai viver experiências que a gente acha que vão ser incríveis, que vão estar sendo realmente curtir a vida, e vai lá pra balada, se afoga no cigarro, no álcool e em drogas e afins, e se ilude. Esse mundo nos ilude, nos dando uma falsa felicidade, nos dando ali momentos de prazer, mas no fim, quando aquele momento acaba, você só se sente vazio, você nunca está preenchido por dentro, você não consegue realmente sentir felicidade. E aí, como você não tem felicidade, você quer ter felicidade, você vai sempre procurando mais e mais. É que aquele momento ali de que eu fiquei bêbado me trouxe felicidade, então eu vou ficar bêbado de novo para conseguir felicidade. E a gente não consegue pensar nas consequências, né? A gente age no impulso, age ali às vezes influenciado por outras pessoas que estão no mesmo caminho, e age no impulso, vai fazer o que a rodinha está fazendo e não consegue pensar nas consequências. A gente não pensa que tudo que a gente faz a gente vai estar colhendo, e quando a gente ingere algo, quando a gente ingere bebidas alcoólicas, ingere cigarro, alimentos sempre gordurosos, sempre coisas que fazem mal à nossa saúde, a gente não consegue pensar que aquilo vai ser cobrado. Uma hora, meus amigos, tudo é cobrado. E não só espiritualmente, o nosso corpo físico, ele tem prazo de validade, ele tem uma data limite. Uma hora ou outra, tudo vai ter fim nesse corpo físico. E a gente tem que cuidar do nosso corpo físico, porque ele é o nosso instrumento de aprendizagem aqui na vida encarnada. E quanto mais a gente cuida do corpo físico, a gente vai estar cuidando do nosso corpo espiritual, porque a gente vai estar prolongando o tempo
que a gente vai conseguir viver as experiências que a gente precisa viver aqui para se melhorar. Então, amigos, se avaliem realmente o que você está plantando. Não só para as outras pessoas, mas para você mesmo. O que você está plantando para você? Você está plantando coisas boas para o seu corpo ou você só está se afundando em lanche gorduroso, em vício, cigarro, bebida, drogas e não está nem aí com o amanhã? Mas o amanhã chega. E principalmente os vícios da arrogância, do ego, são vícios que a humanidade esquece, mas são vícios que destroem a alma, né? São vícios que adoecem o seu espírito. Então, assim, vamos tomar cuidado da maneira que a gente age na nossa vida. Vocês que acompanham o conteúdo já sabem da vida após a morte, né? Sabem que nada termina com a morte. Vamos prestar atenção da maneira como a gente age na nossa vida, age com as pessoas e principalmente da maneira que a gente cuida de nós mesmos, tá? Espero que vocês gostem desse conteúdo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho aqui das notificações para que vocês possam receber sempre os novos conteúdos. Comentem, tá? Comentem bastante e, por favor, compartilhe muito esse conteúdo. Compartilhe bastante, porque a grande maioria do público a gente não vai conseguir, infelizmente, trazer para esse novo canal. Mas a gente conta com vocês para compartilhar, né? Durante a semana vai ter mais vídeos. Peço novamente desculpa, é a primeira vez que a gente está aparecendo assim, gravando também. Não é algo fácil, né? Mas estamos aqui em amor, espiritualidade e em amor por vocês, que mandou tantas mensagens de carinho. Então, gratidão a todos e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.